o Santa largou bem, com vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série D. E agora Horizonte pela frente. Hoje folga para a rapaziada, Miguel. Um abraço, boa noite. Oi, Vibrante, um abraço para você. Isso, hoje os jogadores estão de folga. Jogadores ontem, após a vitória diante da equipe do 13, 1-0, gol de Israel aos 38 minutos do segundo tempo. Israel saindo, inclusive, do banco de reservas. Os jogadores jantaram na estrada, no meio do caminho, de volta ao Recife. Depois chegaram à capital pernambucana, já na metade da noite aí, já quase no finzinho da noite de ontem. E depois os jogadores foram liberados. Hoje, folga geral para todo elenco, toda equipe, comissão técnica. Amanhã, reapresentação, e aí começa a semana para o jogo contra o Horizonte. O jogo está marcado para o domingo, 3 horas da tarde, e aí Mário me perguntava ao longo da semana passada por que esse jogo é às 3 da tarde. Opção da CBF. Santa Cruz não solicitou mudança de horário, não há alteração, nem nenhum pedido do Santa para esse jogo ser mais cedo. Realmente foi a CBF que marcou esta partida para as 3 horas da tarde do próximo domingo. Então, torcedor coral, fique atento, porque os ingressos já estão à disposição. O torcedor que já está familiarizado, comprando no site do sócio, já pode fazer, inclusive, seu check-in, desde a semana passada, inclusive. Então, a expectativa é de que tenhamos um bom público para este jogo contra o Horizonte, que é o segundo da Série D do Campeonato Brasileiro e o primeiro do Santa Cruz, jogando no Arruda, na estreia do Tricolor em casa, porque ontem a estreia foi lá no Amigão, em Campina Grande. Vibrante. Então, Miguel, e na semana passada eu perguntei 1 ou 2 vezes para você sobre Totti e Matheus Melo. Totti reapareceu. E Matheus Melo, como é que tá? Continua na transição. Aliás, saindo do departamento médico amanhã, e amanhã ele passa a transição. E aí a transição vai depender muito da questão física do atleta, para saber se ele terá condições ou não de jogo. Inclusive, ele não foi o único desfalque na partida de ontem, né? O Vinícius Silva, lateral esquerdo, também não viajou com a delegação. Ele estava na transição e aí o jogador foi liberado do departamento médico na quinta-feira. Aí tinha o treino da sexta, que era o único que definiria a equipe, porque no sábado aquele treino foi aberto, mas um treino que... mais para movimentar os atletas, né? O time estava já definido na cabeça do treinador Marcelo Cabo e por isso o Vinícius também não viajou com a delegação. Então o Matheus Melo começa a transição, deve ficar até o meio de semana e depois ser liberado para o departamento de futebol. Bom, em manchete você falava sobre dispensas que ainda vão acontecer nesse elenco do Santa Cruz. Você falou que ainda não se fala em nomes, mas quantidade, Miguel? Você sabe quantos ainda vão sair do barco? Vibrante, vamos contar juntos, porque na quinta-feira que antecedeu essa estreia do Santa Cruz na Série D, o Santa abriu uma janela de 15 minutos para a imprensa. Não deu para ver formação do time. Logicamente que era só aquele aquecimento, aquela preparação física. Porém, Vibrante, a reportagem da Transamérica observou que tinha um grupo treinando em separado. E este grupo não tinha apenas atletas que estavam vindo do departamento médico e na transição física, não. Como, por exemplo, o Vinícius Silva, que eu citei agora há pouco. Ele estava nesse grupo, mas a gente sabe que ele estava vindo de transição. E o departamento médico só tinha o Matheus e o Vinícius. E os demais jogadores que estavam lá realmente estavam treinando em separado. E aí chamou a atenção. Nomes como Lucas Bessa, nomes como o Michel Bennett, o Richardson, até o Viniora estava treinando em separado. E aí nós fomos buscar informações nos bastidores para saber por que esse grupo estava treinando em separado. O Viniora era a transição. O Vinícius Silva era a transição, mas os demais não. Richardson, Michel Bennett, Lucas Bessa, treinando em separado por opção. Ou seja, não estavam sendo aproveitados para este jogo contra a equipe do 13. Isso chamou a atenção.
A apuração continuou antes que a imprensa fosse convidada gentilmente a se retirar do Arruda. E aí eu fui questionar algumas fontes do Santa Cruz por que aqueles jogadores estavam treinando em separado se todos estavam na transição. A informação que eu obtive foi: alguns sim são transição, outros pode ser uma transição definitiva. E aí acendeu a luz de alerta para esses nomes. O Santa não esconde de ninguém que vai dispensar alguns atletas. Essas dispensas já estão sendo negociadas caso a caso e o Santa ainda não oficializou. Mas desses nomes que eu citei, certamente, Vibrante, alguns nomes realmente vão deixar o José do Rego Maciel. O Santa, inclusive, colocou uma nota oficial agora há pouco, informando o seguinte: não é sobre dispensa, tá? É sobre um jogador do Sub-20 que está sendo incorporado ao elenco de profissionais. O Santa informa que, devido às últimas modificações no elenco e às situações médicas envolvendo alguns jogadores, o atleta recém-chegado para o Sub-20, Rian, foi convocado para integrar o elenco profissional para a partida contra o 13. E realmente Rian estava no banco de reservas e ontem na transmissão falávamos que ele era da base. A direção da base está mantendo uma constante avaliação para selecionar os atletas que terão contrato profissional formalizado. Qualquer atleta que seja promovido para o elenco profissional deve automaticamente assinar contrato. E em relação ao Rian, considerando a recente promoção ao profissional, que ocorreu na semana passada, o Santa afirma que já houve o acerto contratual, restando apenas a publicação no BID, que não foi concluída por conta desse feriadão de Páscoa. E não há riscos em relação à preservação dos direitos econômicos por parte do clube, nem em relação ao regulamento da competição. Porque surgiu a situação se o zagueiro, o Rian, se ele estava ou não regularizado. Mas o Santa deu a entrada e o atleta não jogou, ficou no banco de reservas, né? Mas ele aparece na relação. Então surgiu essa dúvida, o Santa já correu para esclarecer que só não apareceu o nome dele no BID, porque hoje, por exemplo, é feriado. Se aparecer, só vai aparecer a partir de amanhã. Então o Santa esclarecendo essa situação. E aqueles nomes que eu citei, Vibrante, pode ficar certo que alguns realmente vão deixar o Arruda. Quem é Richarlison? Que agora eu não consigo me lembrar. Richarlison é um atacante, Vibrante, que ele não vem sendo aproveitado, não vinha sendo aproveitado pelo técnico Itamar Schulli, também não foi aproveitado pelo Marcelo Cabo. Marcelo tem pouquíssimas semanas de trabalho, né? Ainda está conhecendo o elenco. Então, por isso que o Santa tem esse jogador no seu elenco, mas é um jogador que está sendo pouco utilizado. O Santa divulga também que amanhã o treinamento acontece no Arruda, a reapresentação. É um trabalho de academia e vai ser fechado para a imprensa. Treinamento desta terça-feira, quando os jogadores vão se reapresentar. Ontem também, quem estava no banco de reservas foi o David Cabeça, né? É mais um jogador que vem da base, mas esse já estava incorporado ao elenco há um bom tempo. Então, junta-se aí esses jogadores que estavam ontem em Campina Grande. Eu vou falar aqui, já que a gente estava para tirar essas dúvidas, em relação aos atletas que compõem atualmente o elenco do Santa, e aí a gente já dá até para fazer alguma projeção, viu, Vibrante? Do meio campo para frente, né? Tem Matheus Melo, João Pedro e William Júnior. São os meio-campistas. Aí atacante, Tiaguinho, Thiago Galhardo, Vinícius Ora, que é o Vini Ora, João Diogo, Eduardo Tanque, Pedro Henrique, Giovani e o Rian, que está aparecendo aqui como atacante. Está com 18 anos esse Rian. O detalhe, eu tinha Rian como zagueiro, ele está aparecendo aqui como atacante. Vou até confirmar com a assessoria de comunicação qual a real posição do jogador. O Pedro Henrique tem idade de base, está com 27 anos, não tem mais idade de base. Tá? Rian está com 18 anos, tem idade de base. E os demais foram contratados realmente para o profissional. O Vini Ora ainda tem idade de base, está com 19 anos. Então, se não for aproveitado no profissional, ainda tem mais um ano aí de categoria de base. Então, do meio campo para frente são esses jogadores. Aí os volantes. Lucas Siqueira não está sendo aproveitado, né?
Balotelli está sendo aproveitado. Pedro Maia está com 20 anos, ainda tem uma idadezinha de base, alguns meses. Jonatas Paulista foi contratado pela SAF. Lucas Bessa não está sendo aproveitado, 25 anos, já estourou a idade de base. Pedro Favela, Gabriel Galhardo e o Richardson. O Richardson está como meio aqui, meio campista, mas ele já jogou um pouquinho mais avançado. Então, daí a gente sabe quem pode ser ou não pode ser aproveitado, já o torcedor fazendo essa projeção. Por exemplo, Richardson e Pedro Maia não estão tendo chance. Pedro Maia tem idade de base, mas o Richardson não mais. Então, a gente já vai aí por essa questão de eliminação. O Santa está precisando de lateral esquerdo, vai contratar mais um e ainda vai contratar mais um atacante. São as prioridades para a equipe do Santa Cruz. Vibrante. Qual o nome do primo do Cabral? Me permita. Boa noite, Vibrante. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Tava boa, né? Existe. Prima de quem, rapaz? De Cabral, o cabeça aí que você falou. Que animal, Cabeça? velho. David, David Cabeça. Esse aí é primo de Sim. Cabral, viu? você é nojento. Tô fora. É. Dia que aparecer um fulano Gaia, aí vai ser primo seu. Não, eu tô fora. Eu tô fora. Pera aí, rapaz. Existe. Entendeu? Agora, o Lucas Siqueira, né? Não tava nem lembrado mais do Lucas, rapaz. Realmente perdeu espaço para o Campeonato Brasileiro. Deve estar na mira, realmente, para cair. Como o Miguel estava lá ontem, em Campina Grande, acompanhando o jogo, trabalhando na transmissão da partida, o cara do Santa foi o Felipe Alves, foi, Miguel? Quando o goleiro é o cara do time, a situação é um tanto quanto perigosa, né? Não, é uma pergunta mesmo, não sei. Foi? O melhor em campo foi o Felipe Alves, na minha visão. E na visão dos companheiros que estavam lá na nossa transmissão. Agora, eu até chamava a atenção isso no ar, durante a transmissão do Vitor Araújo. Para o goleiro ser o melhor em campo, significa dizer que ele foi altamente acionado. Se ele foi acionado, Santa Cruz tomou pressão. A verdade, Vibrante, o Santa não jogou bem. O Santa ganhou o jogo, mas não jogou bem. E todos são conscientes disso. Todos torcedores que estavam lá, torcedores que ouviram pelo rádio, ouviu o comentário do Diego Eduardo, o próprio Marcelo Cabo sabe que o time não jogou bem. Então, a comemoração foi boa, a festa foi boa, o Marcelo Cabo regeu lá a torcida com os cânticos, festa muito bonita, parecia uma final de campeonato. Mas todo mundo sabe que o Santa não jogou bem. O Santa, a bola não chegava no ataque. Quando chegava, as chances eram desperdiçadas. O Thiago Galhardo, mais uma vez, passou apagado em campo. Teve um determinado momento que ele voltou para buscar jogo, mas não é a praia dele mais. E olha que ele já jogou de meia na carreira dele. Não é mais a praia dele voltar para buscar jogo. Então ele ficava por ali, como diz o bagaço, cozinhando o milho da pipoca e a bola não chegava nele. Andou para um lado, andou para o outro, e andou mesmo, porque ele não corre, né? Andou para lá, andou para cá, e realmente foi ineficaz no ataque do Santa. Quando teve uma bola, que foi um cruzamento que veio da direita, e que ele foi escorar, ele deu uma de zagueiro, escorou para dentro da área e não escorou para o gol. Logicamente que ele tentou pegar ali de primeira, né? Então, acontece também. Foi uma infelicidade por parte do Thiago Galhardo. Mas o ataque do Santa foi ineficaz, foi inoperante, a ponto das mexidas surtirem efeitos. O meio-campo do Santa melhorou com a entrada do William Júnior, ganhou um pouco mais de velocidade, e aí entrou o João Diogo, que também com frescor, né? Entrou com velocidade, imprimiu uma certa velocidade ali no ataque do Santa, que estava tomando pressão, e no melhor momento do 13, numa bola de contra-ataque, o Rodrigues fez o cruzamento. Quem apareceu? O Israel, que saiu do banco de reservas, deu uma de ponta e acabou escorando ali para o fundo do barbante, fazendo aquele gol de cabeça dentro da pequena área. 1-0 Santa, mas todo mundo sabe, valeu os 3 pontos, mas tem muita coisa a ser corrigida. Tem outro detalhe que eu queria destacar com você, Miguel. Até antes da estreia, tinha lá, né, a questão dos problemas de atraso salarial. Aí no finalzinho da semana, que se misturou com o feriado da Semana Santa e etc., veio uma notícia de uma ajuda da Federação Pernambucana, e aí o Santa foi para o jogo e ganhou. Em que pé ficou essa história? A ajuda, Vibrante, por parte da Federação, eu confesso a você que eu não tenho essa apuração. Não recebi essa informação, até porque o próprio Bruno Rodrigues e os dirigentes corais com quem eu conversei, todos foram unânimes em dizer que os recursos foram próprios do Santa Cruz para pagar
esses salários atrasados, que na verdade eram 15 dias em relação à CLT, 7 dias em relação à imagem, a imagem venceu ontem e vai estar em dia ainda, né? Porque como hoje é feriado, deve ser pago amanhã. O aluguel, benefício de aluguel para alguns atletas e os funcionários. Os funcionários receberam na quinta, na sexta-feira da Paixão, o Pix caiu, que aí eu pude confirmar com alguns funcionários, algumas fontes ligadas ao Santa, então estava tudo ok em relação a isso. A imagem venceu no dia 20, mas dia 20 foi o dia do jogo, domingo. Hoje é feriado, o Santa tem até amanhã para pagar e ficar em dia com direitos de imagem dos atletas. Agora, essa informação de que o dinheiro veio da federação, realmente ninguém tocou no assunto, nem ontem e nem durante a semana que o Santa ainda estava aqui na capital pernambucana. Muito bem. Por sinal, o que você tem a ver com o João Diogo, Mário? Não, eu não tenho a ver nada, amigo. Eu tô fora. Não tem? Zero. Você ouviu o que Miguel falou? Não, Miguel. O João Diogo entrou no jogo com todo frescor. Não. Ele, opa! Tô. Tem a ver com você. Não, tô fora. Fala aí, Miguel. O Miguel quase não volta de Campina Grande ontem, Vibrante. Dançando? Dançando, conversando. Opa. Depois eu digo fora do ar, porque eu não posso dizer no ar, mas ele quase. Censurado, é? Quase que ele fica por lá. Eita. As informações Tem uma diferença são pesadas. entre João Diogo e você, Mário. Tô fora. O João Diogo, o apelido dele é Joker, do filme, né? Do Batman. Sim. E você é a égua. Tô fora. É o Saiter. Tô Saiter. fora, peraí, rapaz. Animal, tem mensagem Tem não. mensagem, tem aqui. Boa noite a todos. O Santa ainda precisa de um armador, 2 laterais e um atacante. E o William Alves está sendo injustiçado no time. Sandro Tricolor mandou a mensagem e quer saber a sua opinião, Vibrante. William Alves. Eu vou repassar para Maílson, né? Realmente é Eurico. Desde os amistosos ele tomou essa posição. Chega a ser uma injustiça com o William Alves, Maílson? Olha, Vibrante, acho que essa posição ela foi muito tomada dentro da perspectiva do trabalho mesmo, né? O Eurico foi um jogador que entrou no setor defensivo do Santa Cruz e não houve muito questionamento em relação a ganhar essa condição. Eu não vejo uma defesa do Santa Cruz tão vulnerável depois da entrada do Eurico. Então acho que o William Alves é um jogador que ele acrescentou bastante na primeira parte do ano ao setor defensivo, mas que quando houve a mudança, já com o Itamar Schulli, né, essa mudança aconteceu, e aí o Santa Cruz formou uma nova dupla de zaga, e essa dupla de zaga não está comprometendo. Então, particularmente, eu não sinto a falta do William Alves, porque não vejo o Eurico comprometendo.